A Guerra dos Chips é mais do que um livro sobre tecnologia. É uma crônica geopolítica sobre o poder invisível que move o mundo moderno. Chris Miller nos leva a uma jornada pelos bastidores da indústria de semicondutores, revelando como esses minúsculos componentes de silício se tornaram o coração pulsante da economia global, da segurança nacional e da inovação. Desde os primeiros computadores até os smartphones que carregamos no bolso, os chips estão em tudo, mas o que poucos percebem é que a produção desses componentes está concentrada em poucas mãos. Empresas como TSMC, Intel, Samsung e Nvidia dominam o mercado, e países como Estados Unidos, China, Taiwan e Japão disputam ferozmente o controle dessa cadeia de suprimentos. Miller mostra como os chips se tornaram o novo petróleo, um recurso estratégico que define quem tem poder no século XXI. Ele revela como os Emiwa, por décadas, lideraram a inovação em semicondutores, mas aos poucos perderam terreno para Taiwan e Coreia do Sul. Enquanto isso, a China investe bilhões para alcançar a autonomia tecnológica, criando tensões que vão muito além do comércio. O livro também mergulha na história da indústria, desde os laboratórios da Bell Labs até os centros de pesquisa da Califórnia, passando por espionagem industrial, guerras comerciais e alianças políticas. Cada avanço tecnológico é acompanhado por uma disputa silenciosa, uma guerra fria digital, onde o domínio sobre os chips significa vantagem militar, econômica e estratégica. Miller não apenas explica os aspectos técnicos, mas também os impactos sociais e éticos dessa corrida. Ele nos faz refletir sobre como a dependência de poucos fabricantes pode colocar o mundo em risco. Um terremoto em Taiwan, por exemplo, poderia paralisar a produção global de chips e afetar desde carros até satélites. Com uma escrita clara e envolvente, o autor conecta passado, presente e futuro. Ele mostra que a batalha pelos chips não é apenas entre empresas, é entre modelos de sociedade. Democracias e regimes autoritários competem para moldar o futuro digital, e os chips são a moeda dessa disputa. No fim, a guerra dos chips é um alerta e uma aula, um convite para entender que, por trás de cada clique, cada comando, cada inovação, há uma luta invisível por controle, influência e sobrevivência. E que o futuro será definido não apenas por quem tem mais dados, mas por quem domina os circuitos que os processam. Biografia do autor, Chris Miller. Formação: graduado em História por Harvard e doutor pela Universidade de Yale. Atuação acadêmica: professor de História Internacional na Fletcher School of Law and Diplomacy da Universidade Tufts. Especialização: Geopolítica, Economia Global e Relações Internacionais, com foco especial em Rússia e Eurásia. Outras atividades: diretor do programa Eurasia no Foreign Policy Research Institute e colaborador de veículos como The New York Times e The Wall Street Journal. Residência: vive em Cambridge, Massachusetts. Miller é conhecido por sua capacidade de conectar eventos históricos com os desafios tecnológicos e políticos contemporâneos. A Guerra dos Chips é considerado um dos livros mais importantes para entender o cenário geopolítico atual. 3 frases marcantes do livro. Os chips de silício são para o século XXI o que o petróleo foi para o século XX. Uma analogia poderosa que resume o impacto estratégico dos semicondutores. O mundo moderno não funciona sem chips, e poucos países controlam sua produção. Um alerta sobre a vulnerabilidade das cadeias globais de suprimento. A próxima guerra não será apenas por território, mas por tecnologia. Se inscreva-se no canal e dê seu like para manter o canal sempre atualizado.